Nessa aula, nós iremos abordar as características dos estudos analíticos experimentais. Como introdução, eu gostaria de lembrá-los dos diferentes estudos epidemiológicos que nós apontamos nas últimas aulas. Falamos a respeito dos estudos descritivos e analíticos, cada uma com as suas características. Lembrando que dentro dos estudos analíticos nós temos os observacionais e os estudos experimentais. Os estudos observacionais são aqueles em que o pesquisador somente quer observar uma situação e descrever o que está acontecendo e fazer algumas inferências relacionadas a isso. E os estudos experimentais são aqueles em que os pesquisadores têm por interesse desenvolver uma ação ou uma intervenção com a população e, a partir dessa intervenção, fazer uma análise da situação ou condição de saúde e doença desse grupo de pessoas avaliados. Dentro dos estudos observacionais, nós temos os estudos transversais, ecológicos, caso-controle e coortes. E dentro dos experimentais, o ensaio clínico não controlado e o ensaio clínico controlado randomizado. A aula de hoje tem como interesse apontar as características dos estudos experimentais, ou seja, o ensaio clínico não controlado e o ensaio clínico randomizado. Vamos começar então. Em linhas gerais, os estudos experimentais eles são vistos como padrão ouro dentre todos os estudos epidemiológicos. Por quê? Porque eles fazem, de certa forma, uma intervenção e essa intervenção dá mais tranquilidade na avaliação dos resultados. Ou seja, você vai testar uma nova droga, como esse é o exemplo aqui dessa imagem. Eu vou testar a droga branquinha com relação às drogas coloridinhas. Qual que é que tem melhor desempenho no grupo de população? Então, eu pego uma população com a mesma característica, coloco no grupo A, divido eles em dois grupos, o grupo de caso e controle, que a gente chama, né? No grupo de caso, eu posso aplicar a nova droga e no grupo de controle, a droga tradicional. Ao longo de algum tempo, eu acompanho esse grupo de pessoas e depois eu vejo o que aconteceu com eles com a intervenção realizada. Além de uma intervenção medicamentosa, também é importante lembrá-los que tem as possibilidades de intervenções lúdicas, como, por exemplo, a aplicação de determinada técnica de aconselhamento sobre alimentação em pacientes diabéticos. Eu posso ter uma determinada técnica A e aplico num grupo de pessoas, uma técnica B, aplico num outro grupo de pessoas, acompanho ao longo do tempo e vejo qual técnica que foi a mais efetiva. Então, a proposta é que nesses estudos nós tenhamos intervenções sendo realizadas e justificar a melhora ou piora dos indivíduos estudados a partir da intervenção realizada. Beleza? Vamos lá então falar um pouquinho sobre esses desenhos de estudo aí. O pesquisador então vai intervir na população estudada controlando algum efeito de exposição. Esses estudos eles buscam testar hipóteses causais sobre associações envolvendo intervenções de interesse, como o uso de medicamentos ou vacinas, técnicas ou métodos preventivos, conforme a gente já comentou. E dentro dos estudos experimentais, nós temos os dois tipos de estudo: o ensaio clínico não controlado e o ensaio clínico controlado randomizado. Vamos começar a falar sobre o ensaio clínico não controlado. Esses estudos eles descrevem o curso da doença de um único grupo de pacientes, antes e depois da exposição a uma intervenção. A hipótese dessa abordagem é que qualquer melhora observada após o tratamento resulta do próprio tratamento. Essa suposição, às vezes, ela pode não ser justificada por algumas razões, como, por exemplo, o curso clínico imprevisível, ou efeitos não específicos ou a melhora previsível do paciente. Então, vamos trazer um exemplo mais claro do ensaio clínico não controlado. É quando eu, pesquisador, tenho um grupo de pessoas e quero desenvolver uma intervenção. E eu faço uma única intervenção nessas pessoas. Espero um período de tempo e vejo o que aconteceu. Mas eu não tenho um grupo de controle. Ele não tem o controle, ele não é controlado. É classificado como um bom estudo? Ele é classificado como um bom estudo, mas a partir desse tipo de estudo podem surgir várias dúvidas. Por exemplo, será que o que aconteceu já não era previsível mesmo? Então a gente tem que levar em consideração esses quesitos para avaliar se o estudo é bom ou não tão bom enquanto o seu resultado. Aqui a gente tem um exemplo gráfico do ensaio clínico não controlado. Então eu tenho uma população, a verdinha,
Dentro dessa população, eu escolho um grupo de pessoas, o amarelo, que seria a minha amostra, faço a intervenção nesse único grupo e aí eu vejo uma melhora ou não melhora. E a partir disso, a gente faz a análise dos dados. Quais são os pontos fortes e fracos, então, do ensaio clínico não controlado? Os pontos fortes é que ele é um estudo experimental. O estudo experimental ele nos traz mais valoração, né? Ele é mais importante que os estudos observacionais, porque você está intervindo na população de alguma forma. E ele possibilita medir variáveis importantes de forma mais completa e acurada, por motivo do acompanhamento desses pacientes. O grande ponto negativo dele é que ele não tem um grupo controle. Não existe o grupo controle. E a identificação de que qualquer melhora do participante é atribuída ao próprio tratamento pode ser duvidosa, né? Então ele é um estudo importante, mas tem esses dois pontos negativos que muitas vezes podem levar o estudo por água abaixo, né? Um exemplo desse estudo, ele foi publicado na revista de fisioterapia em 2017, que tem como título Associação de Técnicas de Equilíbrio e Condicionamento Cardiorrespiratório diminui o risco de quedas e melhora da capacidade funcional em mulheres. Qual que era a proposta do estudo? Verificar a efetividade da associação do treino de equilíbrio no solo com o treino cardiorrespiratório na água sobre a capacidade funcional e o risco de quedas em mulheres adultas. Então eles pegaram um grupo, fizeram um ensaio clínico não controlado e ele foi composto por 24 mulheres submetidas a 3 meses de treinamento. Nesses 3 meses eles fizeram todo o treinamento de equilíbrio no solo e o cardiorrespiratório na água, avaliaram essas mulheres, essas 24 mulheres, por 3 testes ali descritos, né? E identificaram se houve a melhora do equilíbrio depois desse treino, né? Qual foi a conclusão do estudo? Eles verificaram a efetividade na associação dos treinos propostos sobre a diminuição do risco de quedas e melhora na capacidade funcional das mulheres. Então veja, é um estudo bastante simples, provavelmente esse foi um TCC, né, como tantos trabalhos que ainda virão aí na vida de vocês, mas que não traz um resultado tão contundente. Por quê? Porque não tem um grupo de controle. Beleza? Bem, vamos dar sequência. Agora vamos falar sobre o ensaio clínico controlado randomizado. Esse, pessoal, é o estudo de padrão ouro dentro dos estudos epidemiológicos. Ele é uma modalidade de pesquisa que testa hipóteses, né? Relacionam uma causa e um dado efeito, como é habitualmente referido, a exposição e a doença, né? Então, eles têm um grupo de caso e de controle. Então, no caso aqui, graficamente, eu tenho uma população de doentes, ou enfim, a população que eu quero estudar. Eu escolho de maneira aleatória a amostra de doentes, e aqui a gente, falando que ele é caracterizado de maneira aleatória, essa amostra, a gente diz que ela é randomizada. Eu vou explicar mais para frente o que quer dizer a randomização. E dentro dessa amostra de doentes, eu divido de maneira bem aleatória o grupo de experimento, o grupo de caso, o grupo de controle, realizo a intervenção com o caso e a outra intervenção com o controle, espero um determinado período de tempo e aí depois eu avalio os resultados encontrados. Por que, que a gente diz que ele é o padrão ouro? Porque justamente eu tenho um grupo de casos de controle partindo de uma população basicamente com as mesmas características, né? Então, todos os elementos do ensaio clínico controlado, eles são iguais a de um estudo de coorte, com exceção do tratamento dos dados. Então, no ensaio clínico, eu tenho a pergunta: quais são os efeitos da intervenção realizada? E no estudo de coorte eu tenho quais são os efeitos da exposição ao fator de risco, visto que a gente pega um grupo de pessoas inicialmente sem a doença, acompanha ao longo do tempo e vejo qual foi a exposição que ela esteve, enfim, teve presente na vida dela para levar com que desenvolvesse ou não a doença. No caso do ensaio clínico randomizado, a gente tem essa situação bem clara. As pessoas, elas têm determinada situação de enfermidade, eu desenvolvo uma intervenção com o grupo A e não desenvolvo com o grupo B, ou faço intervenções diferentes e a partir daí eu avalio os resultados, né? Então, assim, os pacientes a serem estudados são primeiramente selecionados a partir de um grande número de indivíduos com a mesma condição clínica. E eles são divididos de maneira aleatória em grupo de experimento, grupo de intervenção ou grupo caso e grupo controle.
O curso da doença é registrado em ambos os grupos e as diferenças nos desfechos, ou seja, nos resultados, são atribuídos à própria intervenção. Esses estudos eles podem apresentar algumas características pontuais, como por exemplo ele serem cego ou duplo cego. O que é um estudo cego? O estudo cego é aquele em que o participante da pesquisa não sabe de qual grupo ele faz parte, se do grupo caso ou do grupo controle. Isso é importante numa pesquisa porque assim, vamos falar de uma avaliação de dois medicamentos. Então, o medicamento tradicional que a gente vem utilizando, por exemplo, insulina em diabéticos, e um novo tipo de insulina em diabéticos. Se o paciente sabe que ele está utilizando o novo medicamento, muito provavelmente ele vai levar a pesquisa mais a sério. Isso é uma coisa que é intrínseca do ser humano, né? E se o paciente sabe que ele está no grupo de medicamento tradicional, pode ser que ele nem leve tão a sério. Então é importante ele não saber de qual grupo ele faz parte para que a intervenção, ou seja, a utilização da medicação aconteça da maneira como ele vinha utilizando. E a gente vê qual é o efeito real dessa medicação. Tá? Então, esse é um exemplo, né, de estudo cego, em que o paciente participante do estudo não sabe de que grupo ele faz parte. Já o caso do duplo cego é quando a gente tem um grupo de pacientes que não sabem em qual grupo ele faz parte, e nem a pessoa que está trabalhando diretamente com ele, ou seja, o pesquisador, também não sabe de qual grupo aquele paciente faz parte. Isso também é para minimizar erro de pesquisa. Então, por exemplo, eu sou uma farmacêutica que trabalha numa unidade básica de saúde e vou fazer a dispensação do remédio utilizado na pesquisa. E aí eu vou falar com o seu José, que faz parte do grupo da nova medicação, e vou contar para ele, ó, seu José, aqui está o medicamento, o senhor toma assim, 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 assim. Beleza. Agora eu vou falar com a dona Maria, que é a paciente que faz parte do grupo controle. E falo, dona Maria, tá aqui o remédio, toma lá. Entenderam? É uma forma de se expressar. E querendo ou não, faz diferença. Se a gente quer ver um efeito positivo no grupo de intervenção, a gente vai expressar maior atenção, indiretamente. Então é importante que a pessoa que faz parte da pesquisa, ou seja, o pesquisador direto, também não saiba de qual grupo o paciente faz parte. Então ele recebe lá medicamento do seu José, escrito seu José na caixinha, vai entregar para ele da mesma forma que ele entregou para a dona Maria, sem fazer diferença entre os grupos. Tá? É claro que existem alguns tipos de pesquisa que não tem como a gente ter o grupo cego e o grupo duplo cego. Por exemplo, eu vou fazer uma técnica de lúdica na população sobre a questão da aquisição do conhecimento sobre dieta alimentar em diabéticos. É óbvio que eu vou saber qual que é o grupo caso, qual que é o grupo controle, qual técnica que eu vou utilizar. Então, daí não tem como fazer esse tipo de caracterização, né? Mas em determinado tipo de estudo vale a pena ressaltar que o cegamento de um dos dois grupos vale a pena ser pensado e organizado para que a pesquisa aconteça, né? A razão principal desses ensaios, né, desse cego, duplo cego, é evitar o viés de erro sistemático quando se comparam os respectivos efeitos de duas ou mais formas de tratamento. Então, a gente quer evitar o erro de coleta de dados. Bom, randomização. O que é a randomização? A randomização é quando você escolhe o paciente de maneira aleatória para fazer parte ou do grupo caso ou do grupo controle. Você pode fazer por meio de um sorteio, você pode fazer por meio de definição, o primeiro vai ser do A, o segundo do B, a partir da chegada do paciente em determinado ambiente. E essa situação da randomização é bem importante ser levada em consideração, porque nos traz um terreno mais sólido na avaliação, né? A gente não vai fazer diferença entre as pessoas. Então, por exemplo, eu quero fazer uma intervenção dentro, vamos falar de métodos ativos, tá? Com estudantes de medicina em uma atividade acadêmica qualquer. E eu vou escolher um grupo A e um grupo B. É possível que eu, enquanto professor, escolha os alunos mais preparados para o grupo A e os menos preparados para o grupo B, ou os mais participativos no grupo A e os menos participativos no grupo B. Se eu faço esse tipo de escolha, a gente já está possibilitando um erro de pesquisa, certo? Agora, se eu sorteio de maneira aleatória, eu tenho mais certeza de que o grupo A e o grupo B estarão mais ou menos equilibrados
para que eu faça a ação e tenha um resultado adequado no final. Beleza? Então, a randomização ela é bem importante nos estudos de ensaio, né? Quais são os pontos fortes, então, dos estudos de ensaio clínico controlado randomizado? Eles são o padrão ouro para os estudos de intervenção, como eu já comentei com vocês. Eles estabelecem as informações em terreno sólido por conta da randomização. Capacidade de demonstrar causalidade. E lembram quando eu falava dos estudos observacionais que não era possível demonstrar causalidade? Já nos estudos experimentais a gente pode sim demonstrar causalidade. Por quê? Porque eu fiz uma intervenção e por conta da intervenção eu tive um resultado, certo? E não há dificuldade na formação do grupo controle, como é o caso dos estudos observacionais de caso controle. Lembram que nos observacionais de caso controle a maior dificuldade era a formação do grupo controle, porque eles precisavam ser muito parecidos com o grupo de casos? No caso do ensaio clínico randomizado, a gente não tem essa dificuldade. Por quê? Porque eu pego uma amostra de pessoas com características iguais e divido de maneira aleatória entre a formação de grupos casos e controles. Que mais que tem de ponto forte? O tratamento e os procedimentos são decididos a priori e existe uma uniformidade na sua aplicação. Então a gente tem uma definição de protocolo prévio, ele acontece de maneira bem adequada. A cronologia dos acontecimentos é determinada, obviamente a gente determina a intervenção e acompanha essas pessoas ao longo do tempo. Os resultados são expressos em incidência, a partir dos quais são computadas as demais medidas de risco, ou seja, quantas pessoas melhoraram a partir da intervenção ou pioraram, né? Então são os casos novos de melhora ou piora, caracterizando aí a incidência. E muitos desfechos clínicos, ou seja, muitos resultados podem ser investigados simultaneamente. Quais são os pontos fracos do ensaio clínico randomizado? Eles são estudos extremamente caros. Por quê? Porque eu vou fazer uma intervenção, eu preciso de ter uma população bem receptiva, que me acompanhe ao longo do tempo, né? Então, eles consomem tempo, eu preciso acompanhá-los de forma adequada. É exigente, a gente exige que a população seja estável e cooperativa, porque eles irão estar fazendo uma intervenção, eles precisam, por exemplo, tomar o remédio direitinho para que eu tenha um bom resultado na pesquisa. Então, a população ela tem que ser uma boa população. Às vezes, existe a possibilidade de você expor os pacientes a potenciais danos, como, por exemplo, a gente imagina que determinada droga vai trazer um tratamento potencialmente benéfico, mas na verdade, não. Ele não é tão bom quanto o tradicional. E aí? E aí que você está expondo essas pessoas. E as pessoas, para fazer parte do estudo, elas sabem que correm esse risco. Então, a gente caracteriza isso como um ponto fraco do estudo, né? Outra situação. Não tem a possibilidade de a gente ajustar a dose, ou seja, o tratamento ou a duração em função das necessidades de cada indivíduo. Porque para que você estabeleça o protocolo do estudo, ele deve ser estabelecido a priori, para todo mundo, de maneira idêntica. Então não tem como você ajustar a dose ou a duração do tratamento para os indivíduos. Tá? E a dificuldade, como todos os desenhos de estudo, de levar a conclusões seguras e inequívocas quando os efeitos são raros ou quando eles aparecem após um longo período de latência. Né? Existem algumas questões vinculadas a medicamento que você não vai descobrir 1 ano ou 2 anos de utilização, mas depois de 10, 15 anos. E aí, enfim, essa informação a gente acaba perdendo, né? São situações que podem acontecer. Bom, um exemplo de ensaio clínico controlado randomizado é um estudo de prática mental após a fisioterapia, né? O título do estudo, manter a mobilidade funcional de pessoas com doença de Parkinson. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar a prática mental após a fisioterapia motora para a manutenção dos efeitos obtidos na mobilidade funcional de pessoas com doença de Parkinson. Foi feito um ensaio clínico randomizado controlado com cegamento simples, ou seja, quem eram os cegados? Os participantes do estudo. Foi incluído nesse estudo 14 sujeitos com doença de Parkinson nos estágios de 1 a 3, com idade entre 45 e 72 anos. Após a avaliação inicial, com um determinado aspecto aí, os sujeitos realizaram 15 sessões de fisioterapia motora. Eles foram reavaliados e divididos de maneira randômica no grupo de controle e o grupo de prática de saúde mental, certo? Então, eles alocaram esses
14 sujeitos, 7 para um grupo e 7 para outro grupo, para que eles fizessem as sessões, né, de prática mental associada a orientações de exercícios domiciliares. E ao longo do tempo eles foram acompanhados. O que eles tiveram como resultado final? Que a prática mental foi capaz de manter os ganhos obtidos pela fisioterapia na modalidade funcional de pacientes com doença de Parkinson. Olha que bacana esse gráfico mostrando como que foi organizada a pesquisa. Então, avaliados para elegibilidade foram 24 pacientes, tá? Eles foram recrutados, fizeram uma avaliação inicial. 2 já foram excluídos, porque eles não apresentavam o estágio definido dentro da proposta protocolar do estudo. Então, eles acabaram ficando com 22 indivíduos para intervenção. Durante a intervenção, eles tiveram algumas perdas no segmento, 8 perdas. 2 abandonaram o tratamento, se negou a realizar a segunda reavaliação, outro apresentava tonturas acentuadas e aí não dava para participar da pesquisa, o outro não tinha acompanhante disposto a levá-lo à terapia e outro apresentava lombalgias limitantes. Vejam, pessoal, como é difícil a gente ter uma população estável para fazer parte do estudo. Vejam aqui que várias situações afastaram ele do estudo proposto, né? Então, no final das contas, de 22, eles ficaram só com 14 indivíduos, né? A partir desses 14, eles fizeram uma randomização. 7 para o grupo caso, que tiveram a intervenção alocada, né? E 7 para o grupo controle, que tiveram outra intervenção alocada. Ninguém teve perda de segmento e foram avaliados 7 casos e 7 controles. E aí, se vocês tiverem interesse, vocês podem dar uma lida no estudo que se encontra lá no AVA. Tá bom? Bom, pessoal, a partir disso, é importante a gente identificar, vocês, que existe uma hierarquia das evidências. Hoje nós findamos todos os desenhos de estudo, então dentro dos observacionais nós tínhamos o transversal, ecológico, caso-controle e coortes, e dentro dos estudos experimentais, o ensaio clínico não controlado e o ensaio clínico controlado randomizado. A gente aqui nesse quadro pode identificar as diferentes evidências de informação, ou seja, o que é um estudo de baixa evidência, o que é um estudo de forte evidência. Então, a começar aqui pela base do nosso gráfico, a descrição de casos ou estudo de séries de casos. Quando um pesquisador vai descrever um único caso, obviamente que ele tem somente uma pessoa a ser avaliada, né, e demonstrando o tratamento dessa pessoa. Ele tem evidência? Tem. A evidência é boa? Pode até ser boa, pode ser um estudo de caso muito raro. Mas ela é forte? Não. Por que ela não é forte? Porque a gente só estudou um caso, um único caso. Ou uma série de casos, né? Eu estou estudando 5 estudos, 5 casos clínicos. É uma série de casos. A gente pode dizer que ele tem uma progressão um pouquinho maior, né? No sentido ampliado, mas ainda assim é um estudo com uma baixa evidência, com uma fraca evidência. Os estudos observacionais, eles têm uma evidência um pouco mais incrementada do que os estudos de descrição de caso. E aí a gente tem o estudo de corte transversal, que é um estudo importante, observacional, mas pensando na caracterização do estudo, a gente vê que ele é um estudo de aplicação de questionário, de exame físico pontual. Ou seja, eu vou ver a pessoa somente uma vez, não vou acompanhá-la ao longo do tempo e eu quero ver a opinião dela, né? É importante? É importante. Mas é grande essa evidência? Não. Ela ainda não é uma evidência forte, ela ainda a gente caracteriza como uma evidência fraca. Os estudos de caso controle, que são os destinados a doenças raras, né? Eles são estudos um pouco mais evidentes. Ele tem uma evidência um pouco maior do que o estudo de corte transversal. Por quê? Porque ele identifica fator de risco. Ele quer ver o que causou aquela situação de enfermidade quando comparado com o grupo de controle. Ele é um grupo um pouco mais evidente, né? Um grupo de estudo um pouco mais evidente. Agora, o que tem maior evidência dentro dos estudos observacionais são os estudos longitudinais, os estudos de coorte. Esse sim a gente pode dizer que tem uma evidência forte. A partir do estudo de coorte, a gente tem uma evidência mais definida dentre os estudos. Ele é o padrão ouro dos estudos observacionais. Você acompanha essas pessoas ao longo do tempo, você tem possibilidade de identificar de maneira mais acurada o que acontece com essas pessoas.
Agora, os estudos de ensaio clínico, os estudos experimentais, eles são um pouco mais fortes que os estudos observacionais. Então, a gente tem um outro patamar o ensaio clínico não controlado e o ensaio clínico controlado randomizado. Sendo o ensaio clínico controlado randomizado, a evidência mais forte dentre os estudos epidemiológicos, né? Ele é considerado padrão ouro. Já comentei com vocês que é considerado padrão ouro pelo motivo dele avaliar um grupo de pessoas, ter um grupo de caso e um grupo de controle, esse grupo ser definido de maneira aleatória e a gente acompanhar ao longo do tempo a partir de uma intervenção realizada, certo? Com isso, gente, a gente fecha todos os desenhos de estudo. Aqui vocês estão vendo um último estudo chamado meta-análise. A meta-análise vai ser o tópico da nossa primeira aula do próximo bimestre. Ele é o estudo ao concurso, né? Por quê? Porque ele é a junção dos ensaios clínicos controlados randomizados. Depois a gente vai caracterizar de maneira mais adequada esse tipo de estudo. É isso, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou à disposição para tirá-la em qualquer momento. Muito obrigada pela atenção.